Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para você que está nos acompanhando. Bem-vindo a mais um Política com Mulheres. Acesse o nosso canal, inscreva-se, toque o sininho. A gente está sempre com novidades. E hoje, Política com Mulheres está aqui recebendo duas grandes companheiras combativas, mulheres valorosas, ligadas à educação, ambas ligadas à educação e às lutas populares, né? Nós vamos conversar hoje com Margarida Salomão. Vou ler aqui rapidinho. O currículo da Margarida é imenso, gente. Nós fizemos um esforço para fazer um resumo. Então, vamos lá. Margarida é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foi 2 vezes reitora. Foi dirigente nacional da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. É deputada federal pelo PT de Minas Gerais desde 2013. Participou ativamente da elaboração e aprovação do Plano Nacional de Educação e, como reitora da Universidade de Juiz de Fora, incentivou a inovação e economia solidária, criou novos cursos de engenharia da produção e turismo e aumentou as vagas de cursos noturnos. Também atuou pela adoção do sistema de cotas sociais e raciais para a universidade, 8 anos antes da lei federal que estendeu essa decisão para todo o Brasil. E hoje a Margarida é a presidente da Frente Parlamentar de Valorização das Universidades Públicas. Prazer tê-la aqui, muito grande. E a outra convidada nossa é a Alice Portugal, esta baiana. A Alice é servidora da Universidade Federal da Bahia, foi 2 vezes deputada estadual, pelo PCdoB, e está no 5º mandato na Câmara, onde se destaca na atuação voltada para mulheres, educação, juventude, saúde, aposentados, serviço público, trabalhadores e trabalhadoras e na defesa da democracia, claro. Integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e de Educação, é titular da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência. Alice é autora da emenda que criou o piso salarial nacional do professor e trabalhou na redação do Plano Nacional de Educação. Está sendo desmontado, né, Alice? Como referência na luta pelo fim da violência contra a mulher, também no Brasil, e ela ajudou a escrever a Lei Maria da Penha. Viu só, gente, que mulheres qualificadas? E hoje nós vamos conversar sobre educação, os cortes na educação e sobre também a Previdência, a instalação da nossa comissão especial e amanhã a vinda de Paulo Guedes. Mas eu queria começar pela educação, Margarida, e queria que você falasse um pouquinho para nós desses cortes, que segundo o ministro não são cortes, é um contingenciamento, não é? Que pode ser revertido, diz ele. Eu estou conversando com não apenas a nossa querida deputada Gleise, presidenta do PT, mas que foi também ministra da Casa Civil. Então, ela sabe perfeitamente que chamar de contingenciamento de corte, o fato é que os dirigentes não conseguem realizar a despesa, não conseguem realizar o orçamento que foi votado pelo Congresso. E o mais grave é porque isso não é apenas uma política de austeridade. Isso é, de fato, uma declaração de guerra. Na semana passada, ao tempo em que verificávamos esses contingenciamentos, que no primeiro momento eram, inclusive, desiguais. Por exemplo, tomaram como foco a Universidade Federal da Bahia, uma das principais universidades brasileiras, a Universidade de Brasília, que é um exemplo de como deve ser uma universidade num país como o Brasil. A Universidade Federal Fluminense é uma das melhores universidades brasileiras, e alegou que, nesses casos, os contingenciamentos ou cortes seriam piores, porque essas instituições seriam lugar da balbúrdia. Então, isso demonstra uma ignorância assustadora sobre a situação, sobre a realidade das nossas universidades. Embora seja um professor de uma universidade federal, isso eu acho que é uma coisa lamentável, é fato que é um professor que não tem uma formação acadêmica completa hoje, 70% dos 100 mil professores universitários no Brasil são doutores. E, no entanto, ele, que não é doutor, ele se arroga, ele se coloca numa posição de crítica numa universidade como a Federal do ABC, que é hoje uma das principais universidades brasileiras, com índices espetaculares de desempenho acadêmico. Então, de um lado, nós estamos preocupados com a asfixia das universidades, o que acaba sendo um grande problema para o desenvolvimento brasileiro, inclusive em termos
imediatos, regionais, cidades que hoje cediam os campos interiorizados. Se o custeio é cortado, você vai acabar tendo que demitir terceirizado, você vai deixar de fazer as compras no comércio, você compromete as economias regionais. E do ponto de vista do desenvolvimento acadêmico, essa declaração de guerra é, de fato, lesiva ao Brasil, uma medida definitivamente antipatriótica. Agora está tendo reação, né, Margarida? Uma a gente está vendo é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, exatamente. Maravilhosa. Eu acho, inclusive, como é um governo muito curioso, que faz oposição a si mesmo, né? Tem assim uma militância de guerra interna, né? Que não para nunca. Agora mesmo nós estamos vendo críticas feitas, inclusive, a uma ala do governo que nós achávamos que era uma ala prestigiada, a ala militar. Né? Acho que nunca foi tão desrespeitada. Nunca foi tratada em termos tão chulos, tão inapropriados. Rasgando a farda. Então, eu acho que nesse propósito de promover a oposição a si mesmos, eles estão pondo fogo nas universidades. E aí, eu digo a eles, é uma batalha perdida. Para quem de nós que está nessa guerra há muitos anos, porque, afinal de contas, não começamos ontem a defender a liberdade acadêmica, a autonomia da cátedra, a capacidade de desempenho das universidades e institutos federais. Eu digo a vocês, essa guerra, para eles, está perdida. Nós vamos passar por uma quadra de muita dificuldade, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos resistir. Que nós vamos vencer. Vamos vencer. Lá na Bahia teve um movimento excepcional, né? Na Universidade Federal da Bahia. Exatamente. Os professores, alunos, servidores. Gleisi, primeiro dizer que essa oportunidade de conversar com você é uma oportunidade maravilhosa, porque você é uma das mulheres mais notáveis do Brasil. Obrigada. Né? Você é um símbolo de resistência. Nesse momento, nessa quadra tão difícil que o nosso país vem passando. Aqui estamos lá mas você, em especial, é alguém que esteve e está no epicentro, e muito ódio, né, vetorizado, como nós temos nossa Manuela também, que sofre os rigores do ódio que está sendo inoculado na sociedade brasileira. E acho uma oportunidade maravilhosa conversar com a professora Margarida e com você. Nós estamos vendo que o ataque à universidade, ele é um ataque inicialmente punitivo a 3 universidades, que são universidades tradicionais do ponto de vista acadêmico, da pesquisa, mas também do pensamento brasileiro. A Federal da Bahia tem 72 anos, é uma instituição com 35 mil alunos, com cursos dos 3 turnos, e que abrigou, ano passado, o Fórum Social Mundial e a Bienal da Uni, né? Então, talvez tenha sido isso que esse senhor, que hoje é ministro da Educação, achou de classificar e adjetivar como balbúrdia. Mas ele não sabe que uma universidade é uma caixa de ressonância da sociedade. Ela não é um espaço de repetição de conteúdo apenas. Ela é um espaço de reverberação social, mas, ao mesmo tempo, de se entronizar toda essa experiência da sociedade e transformar em conhecimento concreto. Em fazer de uma nação soberana. Então, é uma sinalização da morte da superestrutura do pensamento nacional. É ódio à inteligência. Esses dias, em um debate aqui no plenário, eu argumentava e um cidadão grita de lá, ela vem cheia de argumentos. Não me venha com argumentos. Nós não queremos argumentos. Olha só, que absurdo. O que será que eles querem? No parlamento. Não sendo argumento, não sendo argumento, é força. Força, arma. É arma. E é, sem dúvida, o ajoelhar ao rentismo. Porque se quer o setor produtivo, o agronegócio, os pecuaristas, os grandes industriários brasileiros, ganham com o que está sendo estruturado no Brasil. Perdem todos. E perdem especialmente os mais pobres, os mais sensíveis. Mas é o rentismo que ganha. Então, se enrolaram na bandeira verde e amarela, que é nossa, e batem continência para a bandeira americana. Então, a universidade está reagindo.
Aliás, na última ditadura que nós tivemos, e eu sou dessa geração, da porta das cadeias, né? Então, efetivamente, a universidade se levantou em rebeldia. Os sindicatos estavam impedidos, estavam caçados, não é? Os políticos da esquerda e do setor democrático nacional exilados ou presos ou mortos, e os estudantes, a juventude, ergueu a voz pela redemocratização. E é o que eu espero que agora essa sinalização nítida, cortou 30% para todas, e essas 3, mais que 30%. Agora também, né? A minha Universidade de Fora entrou do rol, né? Entrou pois do é. Também quero dizer da Balbúrdia. Da Balbúrdia. Nós fizemos ano passado, lá, um grande M, que é o encontro das mulheres estudantes. Olha que bacana. Foi uma coisa espetacular. Pois é. Então é a Balbúrdia da Balbúrdia total. Então essa é a hora. Né? Eles ainda não fizeram a nomeação de 2 dirigentes que foram eleitos desde a eleição de Bolsonaro para cá. Né? Então, por coincidência, 2 na Bahia, e agora tem a UFRJ, que houve eleição. Então, nós não sabemos se vão seguir o rito que os governos de Lula e de Dilma seguiram de maneira fiel, respeitar a vontade da comunidade universitária. Cortam as verbas para matar de inanição. Ainda no governo golpista de Temer, cortaram as bolsas. Isso. E nós tivemos suicídios de alunos bolsistas indígenas no norte do Brasil. Eu sou a relatora ainda sou, né, da assistência, do projeto de assistência estudantil, que hoje na verdade, administrado por um decreto. Né? Se esse decreto cai tudo. Mas já iniciou-se um progressivo corte de verbas, e a assistência estudantil morrem as cotas. Como eles não têm coragem de detonar de maneira objetiva e oficial com a lei das cotas, eles matam por inanição. Então, gente, defender a universidade, defender a superestrutura da inteligência, é garantir efetivamente que a educação básica ganhe, porque é uma falácia dizer não põe dinheiro na universidade para pôr na educação infantil. Mentira. Cortaram também. Olha o dado aqui, o corte na educação básica foi de 39,68%. Maior do que o das universidades. A média entre universidades e institutos federais é de 30%. Exatamente. E da educação básica de 39%. Por isso, dia 15, os professores vão parar no Brasil todo. Vão parar no Brasil todo. Aliás, já foi muito bonito o ato que teve no Rio de Janeiro, né, dos estudantes do Colégio Dom Pedro II, na frente da escola militar, lá que Bolsonaro estava, todo mundo protestando contra isso. Inclusive os alunos da escola militar. Inclusive os alunos da escola militar. Inclusive a melhor aluna que não aceitou receber a comenda dele. Pois é isso. Ou seja, porque muito bom. As mulheres são valentes. Muito bem. E por quê? Porque, na realidade, o discurso dele é o discurso da valorização do ensino básico, mas não tem nada a ver. Como é que apresenta um corte como esse? Não é? Pois é. Então, gente, eu acho que nós estamos na frente de uma situação de desmonte e de destruição mesmo do Estado brasileiro. E a educação virou inimiga pública número 1 do governo Bolsonaro. Ou seja, tem que eliminar a universidade pública, os institutos federais, a educação pública, militarizar tudo, é assim que nós vamos ter. Pensamento único daqui para frente. A pós-graduação, eles dizem, aí Margarida, que é uma orientadora de muitos mestres pelo país, né? Uma especialista na língua portuguesa e em outras áreas, nós sabemos que eles dizem que o marxismo cultural, que ninguém conseguiu entender. Vamos falar um pouquinho do marxismo cultural? Veja pela qualidade e pelo conteúdo das teses de mestrado e doutorado no Brasil. Ou seja, eles querem censurar, cercear, eles querem definir o que vai se estudar no Brasil, querem porque dizem não tem que ter filosofia e sociologia. Então, é preciso fazer cursos práticos que vão servir à sociedade. Ora, pensar não serve. Mais uma vez, onde chegamos. Pensar não serve para um governo que quer um país de autômatos, apertadores de botões de multinacionais, tá certo? E um país que efetivamente se renda uma coisa curiosa, né? Porque já o Paulo Guedes fez seu doutorado em Chicago. Será que lá também se pratica o marxismo cultural? Porque nós não sabemos ao certo o que este conceito designa. Não foi Harvard que agora homenageou Paulo Freire recentemente? Foi. Foi É o brasileiro mais homenageado. É um enorme
sucesso na universidade. Mas faz parte do marxismo cultural, quer dizer que eu não entendo. Ele Se o próprio Paulo Freire soubesse disso, ele voltaria à Terra. Para dizer, olha, vamos esclarecer do que se trata. É verdade. Porque não é um absurdo isso tudo. É até difícil fazer discussão. É difícil. Nós somos tão burra que é difícil fazer essa discussão. Gente, é burrice com perversidade, lugar, né? Perversidade. Que dinheiro que você gasta em educação superior, em ciência e tecnologia, retorna multiplicado por 7. Isso são dados internacionais. Não existe país soberano sem ter universidades e ciência e tecnologia pública. E é uma coisa curiosa, ele fala da ciência política, que não sei o quê, das ciências sociais. Então, olhemos para os Estados Unidos, que é um país ao qual eles reverenciam, veneram. Batem continência para a bandeira. Batem continência. Se você quer muitas informações sobre o Brasil, sabe onde você os tem? Nos departamentos de ciência política das universidades americanas. Mas se tem ciência política lá, não precisa ter aqui. Não é? Essa porque, deve ser a tese. Até porque Olavo de Carvalho está lá, da Virgínia para o Brasil. É um cidadão que ninguém conhecia, que, pelo que eu entendi, realmente era um astrólogo. E talvez tenha lido nas estrelas, né? A necessidade de... E nada contra os astrólogos aqui. Não, de jeito nenhum. Mas é só para deixar claro impactar o Brasil, né? Com um meteoro de ignorância, de arrogância, né? E inclusive de impropérios contra os seus correligionários, contra os militares, contra o general Vilas Boas, quer dizer... Agora, eu também acho que essa perseguição todas as universidades e a educação vai tornar a área da educação o polo fecundo das mobilizações. Né? É o que esperamos. Porque sempre nos momentos de crise foram os estudantes, os professores, precursores do enfrentamento. Estou achando que, de novo, nós vamos repetir essa história. Vocês não estão achando isso também? Hoje, lá na UNB, não foi uma coisa bonita? O abraço que nós demos. Pena que eu estava na comissão da Previdência. Pois é, uma pena, mas foi lindo o abraço na biblioteca. Federal da Bahia foi linda ontem. Hoje, na Federal do Espírito Santo. É verdade. Tem, na minha universidade... Está brotando, né? Está pipocando. Pipocando. Vai pipocar pelo Brasil inteiro. E a UFMG... E vai chamar o povo geral para a rua. Exatamente. Porque estão levando a questão da reforma da Previdência, inclusive, né? O desmonte da universidade. Nós não podemos separar uma luta da outra, Gleisi. Vamos entrar nessa daí. É preciso juntar as duas lutas. Ela é uma questão que mobiliza tanto a classe média, que historicamente é beneficiária dela, mas hoje também é a grande janela, é o grande sonho das classes populares. Com certeza. Claro, o filho do trabalhador começou a ir para a universidade. E foi Lula. Né? Então, será que alguém quer abrir mão disso? Para a classe média, pense na Bahia, majoritariamente negra. Exatamente. A cidade do Salvador, 82% da população é afrodescendente, é negra. E você entrar na aristocrática, antiga aristocrática Faculdade de Medicina, e encontrar na fila da frente garotos e garotas com o sobrenome da Silva, da Conceição, da Anunciação, do Sacramento. Tem a ver com as cotas. Realmente é uma coisa emocionante. É emocionante. É emocionante, porque você quebra uma história de separação, não é? De condenação, ou seja, você nasceu negro, nasceu pobre, nasceu num bairro de periferia, você vai ser no máximo um vendedor de loja, você vai ser um motorista, não é? Jamais os espaços do livre pensar vão estar à sua disposição, isso mudou. Lula chora quando fala nisso, isso toda mudou. Vez que ele fala. E como isso é sobre simbólico, eles querem matar. É claro. E como isso foi uma das coisas que ele mais se dedicou no governo dele, ele chora. Aliás, ele fez a Unilab, que é a integração... E essa, em especial, está muito ameaçada. Pois é, que era a integração com os países africanos, né? Trazendo de lá, fez no Paraná a Unila, que é a integração latino-americana, aumentou o número de universidades, o número de institutos federais, ou seja, nós tivemos um boom, né, de investimento na educação superior, no ensino público, muito grande com o governo de Lula. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho como experiência vivida é que o Lula ganhou a eleição e chamou todos os reitores para conversar. Eu era reitora naquela ocasião. Nunca o Fernando Henrique, nosso colega, nosso emérito colega, jamais tinha chamado os reitores para conversar.
O Lula fez isso pela primeira vez, foram todos os reitores com todo mundo. E havia, claro, aqueles desconfiados, claro. aqueles adversários, tal. Meritocratas. Exatamente. Conversaram o que com o operário? Chega lá o Lula. E o Lula nos dá uma aula sobre relações internacionais. O que nós, como universidade, deveríamos fazer com a África, com a América Latina. E eu fiquei até feliz de olhar na cara boquiaberta dos reitores e das reitoras, absolutamente impressionados com a lucidez, com a clarividência, com o pensamento estratégico daquele operário, um gênio, na verdade, que estava lá conversando conosco, um privilégio, mas abrindo um novo ciclo. Porque essas universidades que vocês mencionaram têm a ver exatamente com uma concepção profundamente revolucionária e universal do papel da universidade na sociedade. Universal do conhecimento. Não, Lula, e nós estamos aqui em liberdade, em enfrentamento, mas em liberdade ele está em 15 metros quadrados nesse momento e vem a público, emociona o Brasil, sim, quebra paradigmas partidários, a entrevista aqui, não é verdade? Foi. E mostra o grau de energia que é capaz alguém que tem dentro de si o sonho da mudança, a chama, né? O amor por pessoas, amor por gente. Por gente. Então, Lula ama a gente. Na verdade, essa experiência da universidade é uma experiência que ela é a marca desse tempo. Né? Não só o ensino básico, como o Fundeb, né? Tudo isso, as estradas, as obras, o PAC, tudo é muito importante. Mas você ter dado chance de uma, entre aspas, ascensão social através do conhecimento, né? É algo extremamente importante. Então, eles querem matar, apagar. Né? É como você passar um mata-borrão na história e botam exatamente um cidadão sem qualquer sensibilidade com isso. Né? No dia 15 nós vamos recebê-lo aqui. Né? Eu espero que ele venha. A Câmara dos Deputados. O ministro? O ministro. E acredito que o senhor desse nome impronunciável, né? O nome impronunciável, ele seja recebido com muitos argumentos e que a sociedade brasileira, né, possa... Você sabe, olha, que eles querem raspar, cortar fogo, escarificar mesmo. Tem uma coisa interessante que os antropólogos estudam, que se chama efeito catraca. Há certas mudanças tecnológicas, por exemplo, o celular. O celular nós vivíamos, né, aqueles de nós que temos bons detalhes, vivíamos tão bem sem ele, mas hoje ele é uma parte do nosso corpo, não é verdade? Então é efeito catraca, você não tem jeito mais de viver sem celular. E depois que a população brasileira experimentou a universidade com um sonho possível, não tem reversão. Não tem reversão. Não teve reversão nos Estados Unidos, não teve reversão na Europa, não teve reversão na Coreia, no Japão, em lugar nenhum. As pessoas, essas aí que são contra os argumentos, mas pelo menos elas podiam buscar informações. Eu agora fui conversar com um deputado do PSL, que depois que eu falei na Câmara, ele teve um faniquito. Então, eu fui lá conversar com ele e falei, amigo, isso não é uma questão que se possa discutir dessa forma. Isso é política de Estado. Educação é política de Estado. Tá certo? Então, você não pode tratar isso com essa banalidade, com essa falta de informação. Então, não queiram argumentos. Mas, por favor, aceitem informações. Porque não é possível assistir ao assassinato da Universidade Brasileira de braços cruzados. Nós não faremos isso. Não. Isso não acontecerá. Não, o povo não deixar acontecer. E olha, aonde tiver manifestação de universidades, pessoal que está lutando pela democracia, vá junto. Você pode não ser da comunidade escolar, não ser da universidade, mas com certeza saiba que a universidade é do Brasil, é do povo brasileiro. Então vá junto, defenda, vai para a rua, porque eu não tenho dúvidas que esse polo de manifestação nas universidades vai ser para o povo brasileiro e vai nos ajudar a combater as outras injustiças que estão por aí, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Hoje nós tivemos a primeira reunião da comissão da reforma da Previdência. Diz que vão ser 10 sessões, eu espero que sejam
muito mais sessões. Se depender de nós, tenho certeza que se depender de mim e da Alice, nós vamos ter muito mais do que 10 sessões. Mas foi instalada uma série de audiências públicas que nós pedimos e amanhã vem Paulo Guedes. E uma coisa simples que eles tinham que ter nos mandado, Margarida, que prometeram mandar entre o final do término, né, o final da Comissão de Constituição e Justiça e o início dessa. Foi um acordo do presidente da Câmara com o governo, que foram os dados de impacto sobre o orçamento. Não mandaram até agora? Até agora não. Aí disseram que amanhã vão apresentar. Você acha que Paulo Guedes vai trazer algum dado? Não, eu não creio. Vai bonitinho mostrar? Não, eu não qual creio. É o custo da transição? Primeiro que nós queríamos adiar um pouco a vinda dele. Eu acho que ele ainda está muito magoado, né? Porque a comparação dele ser muito bravo, né, com os movimentos populares, os trabalhadores, e as pensionistas, e as professoras, as viúvas, e ser um gatinho. Né? Um gatinho, tchutchuca, com os banqueiros, o rentismo. Aquilo foi realmente, né, muito interessante. E o Zeca fez, né, sem nenhuma maldade, fez mesmo uma comparação do ponto de vista da conduta, né? É uma comparação jovem como ele, mas o ministro não suportou. Então, realmente, nós achávamos que nós deveríamos primeiro estudar esses dados. E a deputada Gleisi pegou com propriedade, no primeiro momento, esse compromisso. Eles não apresentaram na Comissão de Constituição e Justiça, anunciando que apresentariam na Comissão de Mérito. Que era do mérito, né? E não chegou até agora. Nós chegou até agora. Nós vamos trabalhar no escuro, no vazio, apenas no texto e nas afirmações deles. Ora, se acha que a Previdência Social, depois, né, de tantos anos com sua natureza solidária, porque a Previdência é uma caixa solidária, né, é um pacto entre gerações, isso. Que você contribui quando está íjo, né, para quando sua capacidade laboral cessar, você, como diz nosso povo sabiamente, gozar a sua aposentadoria, ter esse direito. O jovem paga para quando estiver idoso receber. E um intempérie, um acidente, ou a perda do provedor, a provedora da família, você ter o mínimo seguro social. Claro. Então é por isso que o Constituinte botou ali no capítulo da Seguridade. É um seguro social mínimo para a sobrevivência alimentar, praticamente alimentar. Agora eles colocam subalimentar. Porque você ter R$400 aos 60 anos, né? Você não chegará aos 70 para receber o salário mínimo. Claro. Não, a maior crueldade ainda é eles classificarem como ricos quem ganha R$2.200. Isso está na proposta, gente. Eles dizem o seguinte, que a Previdência, que a reforma se dirige para quem é rico, aqueles que se aposentam com mais recursos em menos tempo. Esses ganham, em média, R$2.200. Gente, é rico quem ganha R$2.200, essa gente é louca. Quanto será que ganha o Paulo Guedes? Não sei, eu fiz um requerimento hoje, não quiseram nem pôr para pauta o meu requerimento. Porque eu achei o seguinte, como é rico quem ganha R$2.200, era bom a gente saber quanto que o Bolsonaro ganha de aposentadoria, se ele ganha a aposentadoria da Câmara e quanto ele está ganhando de presidente. Isso a gente sabe porque é público, mas o Paulo Guedes nós sabemos quanto ganha de ministro. Mas o Paulo Guedes é do mercado financeiro, é administrador de fundos de pensão, fundos de investimento. É o Brasil, né? Quanto é que o Paulo Guedes ganha para dizer que o povo brasileiro é rico ganhando R$2.300? Bom, não tem mais CPMF e a gente não conhece a movimentação bancária dele. E não tem taxação, né, nenhuma taxação para lucros e dividendos de investidores. É uma vergonha, só nós e a Estônia. Nós e a Estônia. Né? Estônia? É Estônia. Pensava que era o Azerbaijão. Não, o Azerbaijão não, o Azerbaijão faz. É Estônia. É a Estônia. O Brasil e a Estônia. Então é uma realidade extremamente complicada que os devedores não são procurados. Os fraudadores pegaram 2 ou 3, né? Mas toda a expertise dos nossos órgãos de segurança não são utilizados para ir atrás dos fraudadores da Previdência. Né? Obviamente, essa taxação seria um dinheiro grande no cofre da Previdência, né? Sem dúvida. E também pagar as dívidas de quem deve. A massa falida da Varig, da VASP, da Transbrasil, da Mesbla, né? Nenhum desses pagou o que devia à Previdência Social e nem a União pagou o que deve. Né? A União retirou muitas vezes dinheiro para obras importantes. Claro. Né? Inclusive aqui a nossa Brasília, a capital federal, a Transamazônica, Itaipu,
tudo no caixinha da Previdência. Nós somos sócios dessas obras. Claro. Todo mundo que paga a Previdência é sócio dessas obras. Mas não voltou para o Caixa da Previdência esse dinheiro. É isso. Então, a Seguridade é deficitária de 2015 para cá, porque se foi buscar através da DRU essa mordida no Caixa da Seguridade. E hoje ela é deficitária. Saúde não tem recurso novo para ser gerida. E assistência social é do cofre da Previdência e parte do orçamento da União, né, que você socorre quem precisa da assistência social. Portanto, a Previdência, ela precisa, nós precisaríamos, antes de reformar a Previdência, de uma reforma fiscal, tributária. Nós precisaríamos ajustar esse arcabouço fiscal brasileiro e ir atrás daquilo que foi tirado do Caixa da Previdência para que você equilibre o fluxo de entrada e de saída. Mas o Paulo Guedes não quer discutir isso com ninguém. E, aliás, eles têm que explicar como que conseguiu a Seguridade ser superavitária até 2015 e por que agora está assim. Porque o que será que aconteceu? Faz 3 anos, não é? 3 anos que deram um golpe por aí, foi, né? Faz 3 anos que deram um golpe dizendo que iam melhorar as coisas e as coisas só pioraram, né? Que iam melhorar os empregos. 6 Isso, milhões, mas fizeram a reforma trabalhista. Aliás, fizeram a reforma trabalhista com a mesma forma de argumento, os mesmos argumentos que querem fazer a reforma da Previdência, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar melhor. Ficou o quê? O povo está ganhando menos, trabalhando mais. Hoje os maiores empregadores são as plataformas de serviço. Exatamente. Uber, iFood, 99. Sem qualquer direito. Não há nenhuma proteção social. Não pagam previdência, não vão ter previdência. Então, quer dizer, piorou. Então ele tem que explicar isso. Por que era superavitária e por que é deficitária agora? E por que tirar dos mais pobres o benefício? Pois é, Gleisi, e você que chama mulheres para a conversa, é importante a gente delimitar que esta reforma ela é especialmente cruel com as mulheres. Isso é bom nós falarmos. Especialmente cruel com as mulheres. As professoras vão trabalhar igual um professor, né? 30 anos de contribuição, 60 anos de idade. Sim. As varizes e o calo nas cordas vocais não se conta. Né? E a dupla jornada. A trabalhadora rural, cujo fardo, uma cortadora de cana lá em Santa Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso e Maria Bethânia, carrega o mesmo fardo do homem, mas a usina paga 50% do valor. Mas ela chega em casa, ela vai fazer a dupla jornada. Ela vai fazer a comida, a marmita, se for alfabetizada, vai fazer a lição com o filho, e eu ainda brinco, mais tarde tem que estar cheirosinha para enfrentar a concorrência. Então, a trabalhadora rural, ela vai hoje ter que contribuir 20 anos. Gente, a vida inteira. Como? Né? A mulher, em geral, terá que trabalhar mais 7 anos. E se ela estiver próxima de se aposentar, vamos lá no próprio serviço público. Você vai ter que contar o tempo que você teria para se aposentar e vai pegar 50% desse tempo e adicionar, que vai ser a sua transição. A transição é o seguinte, você paga um pedágio a mais para se aposentar, depois de pagar, no caso do serviço público, né, de 11% a 14%, e vai a 22%, segundo Paulo Guedes. O que se configurará para professores universitários, servidores, um confisco. Então, o Brasil será o país da desregulamentação total. Desregulamentação total. É o ultraliberalismo dos trópicos. Do Chile, né? Da escola do Paulo Guedes, da escola de Chicago. É uma coisa muito grave, muito séria, e para as mulheres é particularmente perversa a reforma da Previdência, é algo que nós temos que tomar com muita seriedade. O ativismo feminista pelo Brasil afora, as entidades tradicionais do feminismo, as donas de casa, as mulheres em geral, com partido, sem partido, de todos os credos, somos mulheres. Nós precisamos entender que o que está se fazendo com as mulheres é aprofundar o terreno abissal que a cultura milenar nos colocou com os homens. Nós vamos ficar cada vez mais distantes dessa equidade que tanto lutamos. Né? E isso é uma coisa muito grave, e pelas mãos do senhor Bolsonaro, do senhor Paulo Guedes, que prometeram mundos e fundos à nação brasileira. E eu queria lembrar vocês duas que nos representam de uma forma tão corajosa e combativa na Comissão Especial da Previdência, que
essas propostas são planilhas ocas, que ignoram o conteúdo da vida, o conteúdo do trabalho. Imaginar que uma mulher ou um homem, mas principalmente são mulheres, né? 80% da força de trabalho da educação fundamental no Brasil são mulheres. Vai entrar numa turma de menino de 8 anos, menina de 8 anos, e vai dar conta? Quer dizer, isso é uma maldade. Com a mulher que vai entrar nessa sala e com as crianças. E com as crianças. Claro. Como é que uma dupla maldade. você está comprometendo a educação brasileira profundamente em nome dessas planilhas que estão equilibrando. Agora, isso está cruzado, não é, Margarida, com a reforma do ensino básico que foi feita na calada da noite do governo Temer, não é? Colocando a possibilidade da superação da barreira da licenciatura. Ou seja, não é mais necessário você ser licenciado para ensinar. Não é? Então, uma coisa está cruzada com a outra. Sim. Tudo está interligado na destruição que eles estão fazendo. Então aí vão pegar aposentados, engenheiro aposentado, médico aposentado, lá do município, e vai botar para ensinar no lugar do professor e da professora, que vão evidentemente desistir de uma carga dessa natureza. Vai detonar a educação brasileira, mas de uma forma que vai ser depois difícil. Mas os deles, reconstruir, os deles vão para homeschooling. Ah, claro. Né? Vão ser segregados para se criar uma geração de elite para mandar do país. Então, rebelem-se. Rebelem-se, é isso aí. Nós estamos aqui falando para rebelar. Gente, mas olha, está muito bom o nosso papo, mas já está chegando no nosso horário aqui, horário de terminar o programa. Também as deputadas têm agenda, voltar para o trabalho, porque aqui, gente, se pensa que termina cedo, não. Tem dias que a gente sai daqui 11 horas, meia-noite, dependendo da comissão, 1 hora, 2 horas da manhã. Muitas vezes com faquires. Isso é a ordem do dia. Sem almoçar, a ordem do dia, da noite. Então, a vida aqui é corrida. Mas a gente também está aqui com muita alegria e disposição, porque nós estamos fazendo a luta, representando o povo brasileiro, e a gente tenho certeza que nós três aqui temos maior orgulho da representação que nós fazemos. E vamos estar na luta com vocês. Então, queria agradecer de você estar com a gente todo esse tempo aí, pedir para você se inscrever no canal, não esqueça, adicione aí o seu sininho, toque o sininho, para sempre receber as notícias, viu, gente? Fique ligado. E na semana que vem nós voltamos aqui no Política com Mulheres. E eu queria agradecer muitíssimo, Margarida. Muito obrigada pela tua disposição de vir aqui, ceder um tempo da sua agenda. Muito obrigada, Alice, também. Companheiras combativas, valorosas aí, que estão sempre na luta, tá bom? Gente, ó, um beijo para vocês, muito obrigada e Lula livre. Lula livre.